Sim, nós temos que admitir que nós estamos na reta final e nesse período ainda são permitidas condutas tendentes a convencer o eleitorado para votar nesse ou naquele outro candidato. Então é perfeitamente possível nesse período, com algumas limitações até a véspera do período de votação, que poderão ser feitas carreatas, caminhadas, até o dia 1º. Até o dia 30 nós temos a possibilidade de realização de comício, que ele pode até se estender por 2 horas a mais, podendo ser até as 2 horas da manhã, e no dia da votação especificamente vários comportamentos são vedados. Então, transporte irregular de eleitores vai ser fiscalizado devidamente e as pessoas que forem flagradas com esse tipo de comportamento poderão ser presas em flagrantes, porque a pena é de reclusão até 5 anos. Nós temos aí possibilidade de cabos eleitorais praticando boca de urna, isso é terminantemente vedado no dia das eleições, não se pode fazer distribuição de santinhos, pedido de voto, qualquer tipo de manifestação que envolva aglomerado de pessoas, a pessoa pode individualmente, através de um botão, através de um dístico, fazer a sua manifestação pessoal silenciosa, ela não pode pedir voto para ninguém, absolutamente nada que venha a interferir no voto do eleitor. Então, nesse dia, tem que ficar bem clara que a conduta é individual para manifestar a sua predileção por um candidato, mas não pode externalizar isso pedindo voto para terceiros. A questão dos carros plotados. Esses não há vedação de retirada no dia das eleições. A plotagem, diga-se de passagem, está terminantemente proibida. Assim, o que é permitido hoje são aqueles adesivos laterais e aqueles adesivos microperfurados no para-brisa, no vidro traseiro dos veículos. Então, o que nós vamos coibir no dia das eleições é a disposição desses carros na frente das sessões eleitorais, porque isso pode caracterizar um tipo de estímulo à votação. Então, distância, mais ou menos. Muitas pessoas colocam o carro ali muito emparelhado e tem aquele tanto de adesivo. Então, nós vamos pedir para que essas pessoas retirem esses veículos nesse dia, nesses locais, para evitar qualquer tipo de situação constrangedora. O transporte, o transporte dentro da cidade e eleitores. O transporte é exclusividade da Justiça Eleitoral. É claro que uma família, por exemplo, que tenha 5 pessoas, vai sair e vai fazer a votação conjunta, alguém que mora numa chácara e vai votar, por exemplo, na zona urbana, não há qualquer impedimento dessa natureza. Mas isso tem que ficar efetivamente demonstrado. Se a fiscalização pegar e perceber que aquele tipo de transporte ele tem uma outra finalidade que não a simples carona para um ente querido, isso pode caracterizar transporte ilegal de eleitor e pode vir a pessoa a ser autuada em flagrante. Como é que será permitida, por exemplo, a levar de menores também na fila de votação? Como é? Na fila de votação é permitido a criança ficar ali, porém na cabine de votação não é permitido o ingresso de outra pessoa a não ser o eleitor e em casos de pessoas que precisam de ajuda, um portador de uma deficiência física que hoje é regulamentado por uma lei específica possibilitando que essa pessoa receba o auxílio para realizar a votação junto com ele na cabine de votação. Detectado algum crime eleitoral no caso, como que o denunciante deve se comportar? A pessoa precisa de levar isso ao conhecimento dos fiscais que estarão ali. Nós temos servidores do Ministério Público em todas as localidades, Alto Taquari, Alto Araguaia, Araguainha e Ponte Branca. Essas pessoas poderão ser contactadas e também os policiais que se fizerem presentes na ocasião. Teremos policiais militares, policiais civis, policiais federais em todas as cidades que compõem a 8ª zona eleitoral. Então, perceber uma conduta irregular, comunique à autoridade competente para apurar essa infração. Pelo que se vê e pelo que se vê, então, nós temos aí um contingente bem maior do que em outras eleições que foram requisitadas pela Justiça Eleitoral.
Com certeza. Nós temos já a disponibilidade da Justiça Eleitoral, policiais de outras circunscrições que farão um volume maior na fiscalização e teremos um incremento nessa fiscalização para tentar coibir qualquer tipo de abuso nas eleições de 2016. Bom, o senhor sabe que Alto Taquari nutre um profundo respeito pelo senhor. E qual o recado e a mensagem que o senhor deixaria a candidatos e eleitores, enfim, a uma eleição em Alto Taquari? Eu gostaria de pedir a todos que efetivamente já estamos caminhando para a reta final dessa campanha eleitoral, que não exagerem naquilo que pretendem fazer, cumpram com a legislação, porque se forem fiscalizados e constatadas irregularidades, essas pessoas sofrerão as consequências e algumas ações podem, inclusive, ensejar consequências muito gravosas ao candidato, podendo ele ter a cassação do seu diploma, podendo ele, mesmo que eleito, ter cassado o seu mandato. Então, vamos seguir a legislação. Eu recebi notícias de que em Alto Taquari tem um comportamento criminoso, que isso, através de notícias anteriores que chegaram ao conhecimento do Ministério Público, que há uma distribuição de valores na noite que antecede o pleito. Nós vamos comunicar todas as forças de segurança, inclusive com carros descaracterizados, para fiscalizar esse tipo de ação e esse comportamento, caso seja constatado, o responsável seja devidamente responsabilizado.